Olá, pessoal! Hoje, então, a gente vai falar aí de um tema muito importante aí na faixa etária pediátrica, que são as doenças exantemáticas, que elas estão aí bastante presentes nas provas e na vida também. Então, durante essa aula, a gente vai fazer aí um passeio, lembrando um pouquinho da definição das doenças exantemáticas e abordando algumas delas. Sarampo, rubéola, eritema infeccioso, exantema súbito, a mononucleose, a varicela, síndrome mão-pé-boca, escarlatina e vamos lembrar aqui também ainda de algumas outras doenças que podem fazer diagnósticos diferenciais com as doenças exantemáticas. Então, o que são as tão famosas doenças exantemáticas? Elas são algumas doenças infecciosas em que tem a erupção cutânea como a sua principal característica. Então, a característica dessas doenças é ter esse caráter infeccioso com um exantema surgindo aí em todo o corpo. E a gente viu, então, são N doenças que a gente tem aí abordando o grupo das doenças exantemáticas. Então, a nossa abordagem inicial, ela vai começar pela história. E a história, ela vai ter que incluir alguns dados para tentar ajudar a gente a definir diante de qual doença a gente está. A faixa etária do paciente vai ser fundamental para ajudar a gente a auxiliar nos diagnósticos, para a gente tentar identificar qual é o principal agente causador, quais são os pródromos, como foi a forma de contágio, o padrão da febre e as características dessa doença, a duração da erupção cutânea, como iniciou o aspecto desse exantema e como ele evoluiu, aonde ele se localiza, o que já foi utilizado de tratamentos. E no exame físico, o que a gente vai ter que buscar? Quais são os tipos de lesões que esse meu paciente está apresentando? São máculas, pápulas, vesículas, placas ou pústulas? Como elas se localizam e distribuem ao longo do corpo dessa criança? Qual é o formato e a coloração de cada uma delas? Então, para a gente tentar sintetizar o que a gente falou até agora, a gente vai ter que juntar todas essas informações para tentar nos ajudar a diferenciar cada uma delas, já que todas vão estar se manifestando com um caráter de exantema, desse racho cutâneo aparecendo. Então, informações bastante importantes que a gente vai ter que sempre procurar ali nas questões é como que foi ali esse período de incubação da doença. Esse período de incubação vai ser quando a criança já está infectada por aquele agente etiológico, mas ela ainda não manifesta nenhuma doença. Então, quanto tempo ele dura? A partir do momento que a criança entrou em contato com aquela criança, com a criança que estava contaminada ou com uma outra pessoa que tinha ali alguma doença, quanto tempo depois que a criança vai começar a manifestar sinais e sintomas? Ou seja, então nesse período de incubação, a criança ela já está ali com um agente dentro dela depois que ela entrou em contato, mas ela ainda não manifesta nenhum sinal ou sintoma. E aí ela vem para o período prodrômico, em que ela vai começar a manifestar sinais e sintomas. Ela já vai estar contagiosa e às vezes até ali no período no período inicial dos sintomas, que a gente nem sabe ainda que a criança já está doentinha, ela já está sendo capaz de transmitir aquela doença. Então, como é esse período prodrômico? E esse período prodrômico, qual que é a característica dele? Sinais e sintomas que a criança já pode estar tendo, já pode estar contagiando outras pessoas e ela ainda não tem exantema. Então, prodrômico quer dizer estou na fase antes do exantema. A gente nem sabe que a criança vai abrir um quadro de uma doença exantemática. E aí ela vem para a fase exantemática por si só. E aí nessa fase exantemática a gente vai ter que tentar entender como é esse rache que apareceu. Qual é o aspecto dessas minhas lesões? São máculas, são pápulas, são mácula e pápulas, tenho placas, tenho pústulas, tenho vesículas, o que eu tenho? E como elas apareceram? Elas apareceram de uma forma e foram evoluindo para outras formas de lesões? Ou é do mesmo jeito que elas apareceram, elas estão? E qual foi o local em que ela apareceu? Ela apareceu na cabeça e foi descendo? Ela apareceu no tronco e foi espalhando? Então, tudo isso vai nos ajudar a tentar entender qual é a doença exantemática que está se mostrando para a gente. Então, são características bastante importantes. Outras coisas também que vão ser importantes vai ser o período de convalescença dessa criança
e se ela vai evoluir nesse período com a formação de descamações ou não. E qual é o aspecto dessa descamação que está acontecendo? Ela é furfurácea, ou seja, parece caspa, são coisas bem pequenas, ou ela já está sendo lamelar ou laminar, que está saindo pedaços ali maiores. Tudo isso, então, juntando todas essas características, na nossa questão, a gente vai buscando essas dicas que a questão vem trazendo para a gente vai tentando entender quais são essas doenças, qual é a doença que aquela criança, que aquela questão está trazendo para a gente. Então, a gente vai abordar aí um pouquinho de cada uma dessas doenças exantemáticas, trazendo um pouquinho de cada um desses dados. Antes, a gente só vai aqui trazer para a gente tentar agrupar nesses tipos de lesões, para já começar aí, dar uma facilitada para a gente pensar quando a gente estiver diante de uma questão, trazendo uma doença exantemática para a gente. Quando a gente está diante de uma doença exantemática que é viral e eu não tenho formação de vesícula, eu vou pensar no sarampo, na rubéola, no eritema infeccioso, no exantema súbito e na mononucleose. Já quando eu tenho vesículas presente, aí já diminui um pouquinho os meus diagnósticos diferenciais. A gente pode estar diante da varicela ou de uma enterovirose. E quando a gente fala das doenças exantemáticas bacterianas, a gente está falando aqui especialmente da escarlatina. Então, para a gente começar, a gente vai falar aí um pouquinho sobre o sarampo. O sarampo, então, ele é causado por um vírus, que é da família Paramyxoviridae, do gênero Morbillivirus. Essa doença, ela vai acometer, em especial, lactentes, mas a gente pode ter ela acometendo até adultos jovens. Como é a forma, então, de incubação? O sarampo, ele tem uma incubação que pode ser bastante longa. Em geral, ele tem uma incubação de 8 a 12 dias, mas ela pode chegar até 21 dias. E qual é o contágio? Quando ele começa a acontecer nessa criança? Ele acontece desde o 6º dia da incubação e ele vai persistir aí até o 6º dia do exantema. Então, a gente tem aqui 12 dias de contágio do sarampo e ele começa numa fase que a gente nem sabe que a criança estava doente. Como vai ser esse período prodrômico? Então, a criança entrou em contato, passou da sua fase de incubação, ela vai começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas ainda sem o rash cutâneo. Nessa fase, a gente vai ter febre, rinorreia, tosse, uma conjuntivite, com uma média aí de 3 a 5 dias. Mas aqui a gente tem uma característica que é uma dica muito importante do sarampo, que são a presença aqui das manchas de Koplik. O que são essas manchas, então, de Koplik? As manchas de Koplik, elas ocorrem 1 a 2 dias antes, até 1 a 2 dias após o surgimento da erupção cutânea. Ou seja, ela começa aqui nesse período prodrômico. E ela é uma mancha patognomônica. Essa é uma das poucas vezes em que a gente vai ter algo que a gente viu, a gente não tem dúvida de que a gente está diante da doença XYZ. Então, eu vi mancha de Koplik, levanta ali o sinal, estou diante de uma criança que pode abrir, que está abrindo um quadro de sarampo. Elas são manchas azul esbranquiçadas, pontilhadas num fundo vermelho brilhante, que acontece na mucosa bucal ou da bochecha. Aqui, mostrando então para vocês esse fundo vermelho com essa mancha acinzentada na mucosa jugal de uma pessoa abrindo um quadro de sarampo. E aí, então, no sarampo, a gente tem aquela criança com febre, aquelas faces catarrais, com uma mancha de Koplik e que vai abrir um exantema. Quando ela abre esse exantema, eu não tenho dúvida que é o sarampo que estava se apresentando nessa criança para mim. A característica do exantema do sarampo é ser morbiliforme, confluente e que ele vai evoluir então com essa descamação fina e furfurácea. Então aquela descamação tipo caspinha, mais discretas. E ele vai ter uma evolução crânio-caudal. Começa na face, no pescoço, então ele vai se espalhar aí para os membros superiores e inferiores. E ele tem uma duração que pode variar aí de 4 dias até 1 semana. Então esse exantema morbiliforme e confluente
vai ser esse exantema que essa criança vai se apresentar para a gente. E a gente percebe essa carinha aqui mais catarral e esse exantema bem difuso no corpo dessa criança. Então, o sarampo a gente tem como uma transmissão através de gotículas e aerossóis, em que a gente vai ter essa apresentação, então, aqui no período prodrômico, ou seja, antes aqui do aparecimento do exantema, da erupção, a gente tem a tosse, a coriza e a conjuntivite. Por fim, o aparecimento das manchas de Koplik e logo em seguida o aparecido da nossa doença exantemática por si só. Aqui uma questão, então, trazendo para a gente um lactente de 10 meses de vida, que tem um calendário vacinal atualizado e ele é rígido. Foi levado ao pronto atendimento porque ele está com adinamia, tosse seca, coriza hialina abundante e irritabilidade, que começou já tem 3 dias. Teve um aparecimento concomitante de febre, que inicialmente foi baixa, até moderada intensidade, e depois passou a ser persistente e elevada. Hoje, quando ele procura atendimento, tem a persistência dos sintomas, mas também apareceu um exantema, que achados do exame físico vão corroborar um diagnóstico de sarampo. Então, na letra A, um exantema maculopapular pruriginoso em face, troncos e membros, incluindo planta dos pés e palma das mãos. Aqui, lembra, a gente tem, na verdade, um exantema morbiliforme ocorrendo aí nas crianças com sarampo. A letra B traz pra gente um exantema polimórfico presente em face, tronco e couro cabeludo, incluindo máculas, pápulas eritematosas, vesículas, pústulas e raras crostas. Aqui não, aqui já dando uma antecipada, é um quadro clássico de uma varicela, em que a gente tem essa característica de exantema polimórfico, ou seja, todas as formas de exantema, de lesões, elas vão estar acontecendo ali ao mesmo tempo. Na letra C, ele fala em lesões vesiculares na cavidade oral, algumas ulceradas, além de pápulo-vesículas nas extremidades, mais proeminentes em dedos, dorso e palmas das mãos e planta dos pés. Aqui também não, a gente vai estar falando aí de possivelmente de uma lesão causada por uma enterovirose. Não é um quadro típico do sarampo, que a gente não tem lesões vesiculares acontecendo. Na letra D, a gente tem a hiperemia conjuntival, um enantema de aspecto branco azulado na mucosa oral, que são o quê? As manchas de Koplik. Um exantema maculopapular eritematoso e morbiliforme na região retroauricular, cervical, face e tronco. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, bem característico do nosso sarampo, em especial aqui com a dica do enantema de aspecto branco azulado na mucosa oral. Como a gente faz então o diagnóstico do sarampo? A gente pode fazer o uso da sorologia ou até metodologias de PCR. E o tratamento, como ele vai ser feito? Através de suporte, e aqui a gente tem o uso da vitamina A uma vez por dia durante 2 dias. Quais são as maiores complicações que o sarampo pode trazer para a gente? A otite, sem sombra de dúvidas, é a mais comum, mas ele também pode complicar com pneumonia, encefalite, laringotraqueobronquite e até uma baixa ingesta pelo comprometimento aí do estado geral desta criança. Aqui só para a gente dar aí uma ilustrada quais são as doses então da vitamina A que a gente vai fazer para essa criança. A gente vai fazer 50.000 unidades via oral para as crianças menores de 6 meses. Entre 6 meses a 11 meses a gente vai dobrar essa dose para 100.000 unidades. E nas crianças maiores de 1 ano a gente dobra mais ainda, 200.000 unidades. Lembrando que ela é ofertada por via oral. O sarampo, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa de uma notificação imediata. A gente teve um controle muito grande do sarampo. Eu mesma nunca peguei na prática nenhuma criança com sarampo, graças à vacinação. A gente tem um programa nacional de vacinação que ele é bastante eficaz, mas infelizmente nos últimos anos a gente tem tido esse aumento do movimento anti-vacina e com isso a gente teve aí um reaparecimento dos casos de sarampo. Então, a América era livre de sarampo em 2016,
2017 a 19 a gente começa a ter esse aumento dos casos, com uma maior incidência em 2019, quando a gente teve 21,5 casos para cada milhões de habitantes, com surtos aqui no nosso país, além da Venezuela. Nesse mesmo ano, em São Paulo, a gente teve aí mais de 18 mil pessoas com o sarampo, levando ainda a óbitos em 18 dessas pessoas. Mas, finalmente, a gente volta a ter um controle desse surto em 2022, quando foi o último caso, em junho de 2022, no Amapá. Então, aqui está um grande exemplo do quanto a vacina é importante para nos vermos livres de doenças que podem levar aí a grandes complicações e podem comprometer aí a vida das nossas crianças. E aí, quais são as estratégias para a gente controlar o sarampo? Então, é a gente ter as precauções padrão e para aerosóis durante 4 dias após o início do exantema e durante toda a doença se o meu paciente for imunossuprimido. E o principal, o bloqueio vacinal e algumas situações aí o uso da imunoglobulina. Em relação à imunoglobulina, a gente pode fazer então em até 6 dias da exposição do contato de uma pessoa em que não tem o sarampo com alguém com sarampo confirmado, e a gente vai fazer para quem? Para as crianças menores de 6 meses, para gestantes e para todas as pessoas que sejam imunossuprimidas. E o bloqueio vacinal, a gente pode fazer até 3 dias após o contato, então tem que ser mais precoce, e a gente vai fazer isso naqueles indivíduos não vacinados, desde que eles tenham pelo menos 6 meses de vida. A gente não tem segurança para fazer nos menores de 6 meses de vida. A gente então abordou aí um pouquinho sobre essas características do sarampo e agora a gente vai abordar um pouquinho sobre a rubéola. A rubéola, então, ela é causada pelo vírus da família Togoviridae e ela acomete em especial escolares e adolescentes. O seu período de incubação ele pode ser um pouco mais longo, aqui em média de 17 dias, variando de 12 a 23 dias. A rubéola, ela tem um contágio que ela pode começar até 5 dias antes do aparecimento do exantema, até 6 dias após o exantema, tem uma duração ali mais ou menos parecida com o sarampo, de uma média de 11 dias de contágio. Só que quando a gente fala de uma situação de uma rubéola congênita, a gente pode ter o contágio persistindo aí por vários meses. Quais são os sinais de pródromos dentro da rubéola? Então, antes da gente ter o exantema, a gente pode ter uma criança com febre baixa, conjuntivite, tosse, coriza, já apresentando um enantema no pálito, posso ter uma adenomegalia no meu exame físico e ele vai acontecer aí de 1 a 5 dias antes do exantema. E o exantema, por si, ele também tem essa característica morbiliforme, mas ele é não confluente e ele não descama. A sua progressão é crânio-caudal, se generalizando muito rápido, em até 24 horas, com uma duração de 3 a 5 dias. Então, no sarampo a gente tinha ele também morbiliforme, mas sendo confluente e descamando, diferenciando aí, então, essas duas entidades. Aqui uma criança, então, com o quadro de um exantema rubeoliforme. A característica da rubéola, além do seu exantema, é ter essa linfadenopatia cervical posterior e aqui um dado bem interessante que é essa linfadenopatia retroauricular, que vai nos fazer sempre pensar na possibilidade de estar diante de um quadro de rubéola. Ela pode ter, então, essas manchas de Forkman, que são aquelas manchas, aquele enantema que vai estar acontecendo naquela criança, que são como se fossem petequias na região ali do palato mole, em geral na transição do palato duro para o palato mole. Em geral, até 25 a 50% dos adultos não vão ter sintomas e a gente pode ter também a ocorrência de poliartralgia e uma poliartrite, mas que são menos comuns nas crianças, mais comuns aí em adolescentes e adultos. A rubéola, como ela vai se transmitir? Através de gotículas e a gente precisa então de uma precaução por até 7 dias após o aparecimento do exantema.
Como a gente faz o diagnóstico da rubéola, a mesma coisa do sarampo, através da sorologia e PCR. E o tratamento vai ser apenas o suporte. Aqui a gente não tem nenhuma medicação específica indicada para o tratamento. As suas complicações, elas podem acontecer como encefalite, mas é rara, de 1 a cada 6 mil casos, e a trombocitopenia, de 1 a cada 3 mil casos. Mas, em geral, os quadros são mais brandos e não se complicam. E aí, lembrar na rubéola que a gente tem essa situação especial, que é a síndrome da rubéola congênita. O que acontece numa criança que nasce com rubéola congênita? Ela vai apresentar para a gente icterícia, hepatosplenomegalia, petequias e púrpura, anemia hemolítica, diarreia, pneumonite intersticial. E aqui o principal que ela vai trazer para a gente, de características que a gente tem que lembrar, é dessa tríade de comprometimento de olhos, ouvidos e coração. Em que nos olhos a gente vai ter a catarata congênita, nos ouvidos a perda auditiva e no coração a ocorrência de cardiopatia congênita, em especial aqui a persistência do canal arterial e a estenose pulmonar. Passando então agora para o eritema infeccioso ou quinta doença, aqui só um parênteses, porque quinta doença, ela é uma das doenças exantemáticas que ainda recebe esse nome, mas foi a ordem do surgimento das doenças exantemáticas, conforme elas foram sendo conhecidas. Houve então em que era a primeira doença, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta doença, que foi conforme elas foram sendo identificadas. O eritema infeccioso, então, foi a quinta identificada e ela ainda tem a fama aí, recebendo ainda o nome também de quinta doença exantemática. Ela é causada pelo parvovírus B19, ela acomete a faixa etária de 5 a 15 anos de idade e ela tem uma incubação que vai variar aqui de 4 a 14 dias, mas também pode chegar até 21 dias de incubação. O seu período prodrômico geralmente não vai ter. Quando ele aparece, a criança pode ter febre baixa, mal-estar, uma dor de garganta, cefaleia, náuseas, um quadro gripal bem frustro. Então, no eritema infeccioso, diferente ali do sarampo que a gente viu e da rubéola, aqui a gente vai ter um período prodrômico bem frustro ou até ausente. E aí a gente, quando tem o aparecimento do exantema, a gente tem a sua evolução em fases. Na primeira fase, a gente tem a fase esbofeteada, que dura aqui de 2 a 4 dias. Passando para a fase 2 do exantema maculopapular rendilhado, que vai polpar palma das mãos e planta dos pés, e ele tende a ser bastante pruriginoso. Na fase 3, a gente vai ter a resolução desse exantema, só que ele vai ficar reaparecendo, recidivando em algumas situações, como a exposição ao sol, ao calor excessivo, durante um estresse ou um exercício físico. Ele tem uma duração desse exantema dessa fase de 7 a 21 dias. Aqui a gente tem, então, duas figuras, uma aqui um pouco mais difícil da gente avaliar, mas aqui a gente pode perceber, a gente pode ter essa face esbofeteada um pouco mais sutil e aqui mostrando de uma forma realmente bem evidente a face esbofeteada de uma criança. Então, nem sempre ela vai estar tão bonita assim, visível pra gente, mas a gente pode ter essa discreta hiperemia em ambas as bochechinhas da criança. E aí ela vai ter, então, esse exantema aparecendo, poupando ali palma das mãos e planta dos pés, com uma criança em excelente estado geral. Como é feito o contágio do eritema infeccioso? Ele é desconhecido, costuma ser um baixo contágio e na fase exantemática, geralmente essa criança nem está transmitindo mais. Só que o eritema infeccioso ele pode ter algumas manifestações especiais, que é a poliartropatia e a ocorrência de aplasia da série vermelha. Essa poliartropatia ela acontece em 8% das crianças, só que ela é mais comum em adolescentes e adultos jovens, e a anemia crônica e a aplasia em pacientes imunossuprimidos. Além disso, a gente pode ter de manifestações especiais
a ocorrência de uma crise aplástica transitória. Isso aqui é bem interessante que vai acontecer em crianças que já conhecidamente têm doença falciforme. Então, ela acaba fazendo uma anemia hemolítica pela doença de base associada à infecção pelo parvovírus. Pode ocorrer ainda uma anemia congênita e hidropsia, principalmente na exposição da mãe nas primeiras 20 semanas de gestação. E ainda pode ocorrer o síndrome do exantema pápulo-purpúrico em luvas e meias, que isso vai acometer, em geral, jovens imunocompetentes e crianças também imunocompetentes. O diagnóstico vai ser da mesma forma, através da sorologia e do PCR. E o tratamento que nós temos para o eritema infeccioso é suporte, mas a gente pode fazer uso da imunoglobulina para aqueles aplásicos, que são as crianças com doença falciforme, e se eu tiver aquela manifestação de poliartralgia, posso usar um anti-inflamatório não esteroidal, e se o prurido tiver, é importante fazer uso do antihistamínico. Quais são as possíveis complicações que o eritema infeccioso pode ter? Lembrar que a principal é aquela manifestação especial da anemia aplásica, que acontece em pessoas, em crianças com doença hemolítica crônica, em especial com a anemia falciforme. Aqui uma questão da Maria, uma menininha de 6 anos de idade, que tem um quadro de febre, chegando até 38,5, cefaleia, artralgia, exantema morbiliforme, rendilhado, em face, região extensora dos membros. Entre os diagnósticos abaixo, qual é o mais provável para essa paciente? O eritema infeccioso. Então, a gente tem aqui uma criança fazendo febre, fazendo manifestação articular, e esse exantema bem característico do eritema infeccioso. Aí, uma outra questão, pergunta para a gente, então, uma criança de 7 anos, que é trazida à consulta por causa de lesões maculopapulares avermelhadas. A mãe fala que o quadro foi precedido de uma febre baixa. E aí começaram as lesões na face, em especial nas bochechas e dorso do nariz. Depois de 2 dias, elas se espalharam para os membros superiores, inclusive na palma das mãos, com aspecto rendilhado. Elas se acentuavam com a exposição ao sol. Aqui, então, a gente tem o eritema infeccioso. O que nos fala a favor aqui? Essa fase, então, tem o primeiro esbofeteada, e na primeira fase, na segunda fase, a gente tem o exantema se espalhando, e a gente tem essa terceira fase, em que ele vai aparecer, recidivar com a exposição ao sol, ao calor excessivo, por exemplo. Uma outra doença que nós temos, então, é o exantema súbito, que também é conhecido como roséola. O exantema súbito, ele é causado pelo herpes vírus 6 e 7 e ele acomete em especial lactentes, é a sua principal faixa etária. O período de incubação do exantema súbito vai ser variável conforme cada um desses dois agentes. Para o herpes 6, de 9 a 10 dias e para o herpes 7, ela é desconhecida. A gente não sabe o quanto dura esse período de incubação. No período prodrômico, a criança costuma ter 3 a 4 dias de febre alta e ela pode ter essas manchas de Nagayama, que são essas manchas bem características aqui no palato dessa criança. Isso aqui nos faz pensar na possibilidade aí que essa criança está evoluindo com a doença exantemática, conhecida como exantema súbito. E aí, a gente tem o aparecimento do exantema. Algo muito importante aqui desse exantema é essa questão da febre. Em geral, a gente tem o declínio da febre e o seu aparecimento. Aí, quando a gente fala que o pediatra do dia seguinte costuma ser o melhor pediatra, porque a gente faz o atendimento hoje, é só uma febre, uma gargantinha ali, uma boquinha mais avermelhada. E aí, no dia seguinte, raste cutâneo difuso, volta no pronto atendimento, isso é exantema súbito. E aí, geralmente, é assim que se dá o diagnóstico. A característica desse exantema, então, é ser maculopapular não pruriginoso, com uma base eritematosa, costuma começar no tronco e aí sim ele se dissemina
para a face e para as extremidades. Costuma então ter esse caráter fugaz após o término da febre e, em geral, ele não tem descamação. A sua característica, então, é esse surgimento após o término da febre, dentre aí 12 a 24 horas da resolução do quadro febril. Aqui a gente tem, então, essa criança com esse rash aqui aparecendo depois da resolução de um quadro febril. A duração desse exantema costuma ser de 1 a 3 dias e a forma de contágio do exantema súbito ela é desconhecida e também tem um baixo contágio. Em geral, a gente tem que a maior parte das crianças vão ser assintomáticas. Só que 20% das crianças que entrarem em contato a primeira vez com HERP 6 ou 7 vai acabar fazendo o quadro típico da rosela do exantema súbito. Em algumas outras crianças, elas não vão chegar a evoluir para a fase do exantema. Ela só vai ficar na fase da doença febril. É aquela criança que tem febre 3 a 7 dias inespecíficas e que não aparece esse rash depois, dificultando aí o nosso diagnóstico. E ela também pode ter uma linfadenopatia associada. Aqui é uma questão que fala de um menino de 1 aninho de idade que foi levado ao pronto-socorro por irritabilidade, uma febre de 39,5, tem 3 dias. O último pico febril dele já tem 18 horas, não tem queixas respiratórias nem gastrointestinal e hoje apareceram manchas na sua pele. No exame físico, o que essa criança tem que não chama atenção? Ela só vai ter chamando atenção para a gente aí o seu rash cutâneo que vai estar se apresentando dessa forma. Então, a gente tem esse rash aqui todo difuso nas costinhas dessa criança. Diante dessa história, com esse rash, qual é o nosso principal diagnóstico? Uma criança que vinha com febre, que já tem 18 horas, que desapareceu, e aparece, então, um exantema. A gente não tem dúvida que a gente está diante do exantema súbito. Aí, essa questão traz ainda para a gente perguntando qual é o principal agente etiológico envolvido. A gente tem, então, o herpes vírus, lembrando aqui que a gente está diante do herpes vírus 6 e 7. Como é feito o diagnóstico? Aqui a gente tem um diagnóstico absolutamente clínico, a gente não vai usar mão de nenhum exame complementar e o tratamento vai ser apenas suporte. Só que a gente pode ter aqui uma complicação bem típica do exantema, que é a convulsão febril, acontecendo aqui em até 15% das crianças. Em casos mais graves e mais raros, a encefalite, que pode acontecer em pacientes imunossuprimidos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mononucleose. A mononucleose ela é causada, então, pelo Epstein-Barr. Ela acomete, em geral, crianças acima de 2 anos de idade, chegando até a faixa etária dos adolescentes. Ela tem uma incubação que pode ser muito longa. Então, a gente pode ter uma incubação de 1 mês até 50 dias. Como é a sua forma de contágio? Ela pode acontecer de uma maneira intermitente e até persistente. A sua transmissão, ela vai ser pelo esse contato íntimo oral, o que dá a ela o apelido de doença do beijo. Por isso aí o seu grande acometimento, especialmente aí na faixa etária dos adolescentes. Ela tem como um pródromo bem inespecífico a febre e o mal-estar. O seu exantema, ele vai ser variável. Às vezes ele nem vai estar presente. Ele costuma aparecer em 10 a 20% dos casos, mas ele tem uma característica muito peculiar. Muitas vezes essa criança vai chegar num pronto atendimento e vai acabar saindo com uma receita de antibiótico terapia. Se esse antibiótico for um beta-lactâmico, essa criança pode fazer um rash cutâneo associado ao uso do beta-lactâmico, que muitas vezes pode ser interpretado erroneamente como alergia ao antibiótico e não é só uma reação peculiar da mononucleose ao você oferecer um antibiótico beta-lactâmico. A duração desse exantema pode ser de até 1 semana, mas pode durar apenas 2 dias. Aqui a gente tem então uma figura mostrando pra gente essa característica bem importante do rash da mononucleose quando ele aparece. É muito importante a gente lembrar que a mononucleose ela traz pra gente uma tríade.
a gente vai ter adenopatia, uma amidalite que é membranosa e febre prolongada. Esses são 3 sinais aí para a gente pensar que a gente está diante de uma amidalite que não é bacteriana e que não merece o uso de antibiótico. Outras características que a mononucleose pode ter é o sinal de Högland, que vai ser aquele edema periorbitário, edema orbital, que pode estar associado com adenopatia cervical, com amidalite e uma febre que persiste por vários dias. E eu coleto um hemograma e essa criança apresenta com uma linfocitose atípica presente. Na mononucleose, então, a gente pode ter, a gente costuma ter a febre com essa amidalite exudativa com linfadenopatia, e a linfocitose atípica. Além disso, a gente pode ter junto com tudo isso uma hepatite associada e até uma hepatosplenomegalia. Isso a gente chama de síndrome monolike. Então, essas características são típicas da mononucleose, mas a gente precisa colocar ela como uma síndrome clínica para a gente pensar em outras doenças que podem se comportar como uma mononucleose, mas não sendo uma mononucleose, que é o que a gente chama de monolikes, doenças semelhantes à mononucleose. A mononucleose ela pode se manifestar ainda com quadros um pouco mais graves, em que a gente pode ter comprometimento do sistema nervoso central, através de uma meningite asséptica, uma encefalite ou mielite, neurite óptica, paralisia de nervos cranianos, mielite transversa e Guillain-Barré. No sistema hematológico, a gente pode ter ruptura esplênica, naqueles com hepatosplenomegalia importante, trombocitopenia, agranulocitose, anemia hemolítica, além da evolução para os quadros graves de síndrome hematofagocítica. De uma forma menos frequente, a gente pode ter a sua complicação com uma pneumonia, orquite e até miocardites. Existe ainda um risco, isso aqui a gente tem que falar, em crianças que são transplantadas e acabam entrando aí em contato com o Epstein-Barr, causador da mononucleose. Essas crianças podem evoluir com uma síndrome linfoproliferativa, que é o que a gente conhece pela sigla PTLD, mas isso é muito particular dessa população de pacientes. O diagnóstico da mononucleose vai ser através da sorologia e o seu tratamento é basicamente suporte. Em casos muito específicos, como nesse do transplantados evoluindo com essa doença linfoproliferativa, a gente pode lançar mão do uso do rituximab, que é uma medicação anti-linfócitos B, que é onde costuma ficar aí o vírus Epstein-Barr. A partir do momento em que eu uso uma droga anti-linfócito B, eu consigo debelar os meus Epstein-Barr que estão dentro dos meus linfócitos B, tendendo a melhorar aí o quadro da criança, mas isso nessas situações bastante específicas. E de complicação, lembrar aqui fundamentalmente do risco de ruptura esplênica. A varicela, a gente tem nela, então, a sua causa pelo herpes zoster, então o vírus herpes zoster é o seu agente causador, acomete crianças de 2 a 8 anos de idade, uma incubação também pode ser longa, uma média de 14 a 16 dias, mas ela pode chegar até 21 dias de incubação. O seu contágio, ele é muito importante, é uma doença bastante infecciosa, tanto que lá no passado eu tinha aquele hábito, a gente tinha muito mais varicela, na era que ainda não existia vacina para varicela, de uma criança que tinha varicela, todo mundo pegava as crianças que nunca tiveram e colocavam no mesmo lugar para poder pegarem a doença e assim ficarem imunes, para que não tenham um quadro de varicela na vida adulta, que costuma ser mais grave. Então, é uma doença que ela tem a transmissão através de aerossóis e de contato com a secreção das vesículas, e aí o seu contágio acontece desde o período prodrômico até a resolução da última vesícula. Então, essa é uma característica que a gente tem de saber até quando a doença está em atividade, que é ter vesículas. Resolvi, todas as vesículas desapareceram, a gente sabe que não está mais transmitido.
e esse contágio ele pode começar de 1 a 2 dias antes do aparecimento desse rash. A transmissão, então, é alta através desses contatos com as secreções e gotículas e só vai desaparecer com a resolução das vesículas. No período prodrômico, pode ser um quadro muito inespecífico só de febre e mal-estar, e o exantema, ele tem essa característica de polimorfismo regional, que a criança vai ter ao mesmo tempo no seu organismo máculas, pápulas, vesículas e crostas. E aqui ela comete bastante mucosa e couro cabeludo. E ela tem essa característica centrípeta. Então, ela costuma ir indo da extremidade para o centro. A gente tem um exantema que dura aqui de 1 semana até 10 dias. Aqui mostrando, então, essa característica da gente ter dentro da varicela, ao mesmo tempo, todas essas lesões. Então, a gente tem aqui vesículas, as crostas, as pápulas e as máculas acontecendo ao mesmo tempo no organismo dessa criança. E aí, aqui uma outra mostrando, então, úlcera, bolhas, pápulas e crostas. Aqui uma criança cheia de lesões, ao mesmo tempo aqui com várias crostas já, mostrando uma fase aí evoluindo para a resolução. Essa última aqui, para a gente mostrar, é que muitas vezes, depois aí de uma varicela, em algumas situações, o paciente pode ter um quadro do herpes zoster, que seria a ocorrência, entre aspas, de uma varicela numa região muito delimitada. Então, a gente tem aí várias vesículas aparecendo, que elas só vão deixar de ter atividade quando todas virarem crosta, igual a evolução da varicela, numa área muito delimitada e que, em geral, causa muita dor no paciente. A varicela, ela pode ter associada aí uma pneumonia viral primária, que ela costuma ser mais comum em adultos e em imunodeprimidos. Em crianças imunocompetentes, ela não é tão comum. Por isso, por causa dessa complicação, era um dos motivos aí de se tentar que as crianças pegassem catapora antes da ocorrência da era em que a gente passou a ter a vacina da varicela disponível. O diagnóstico da varicela é basicamente clínico e a gente tem como tratamento o suporte. Em algumas situações muito específicas, a gente pode fazer uso do aciclovir. Ela pode complicar com ataxia cerebelar, síndrome de Raya, que é quando a gente faz o uso do ácido acetil salicílico, pode ter pneumonite, hepatite, mas lembrar do principal, infecções secundárias da pele. A criança costuma coçar muito essas lesões da varicela. Consequentemente, ela pode acabar aí fazendo uma infecção pelo Staphylo aureus de uma maneira secundária. Quando a gente, então, vai indicar o aciclovir nessas crianças com varicela? A gente vai indicar para todos aqueles adolescentes não vacinados, gestantes, um segundo caso de um contactante domiciliar, pessoas com doenças crônicas de pele ou pulmonar, quem usa de forma crônica o ácido acetil salicílico, porque pode fazer a síndrome de Reye, pacientes com uso de corticoides inalatórios ou orais. Então, são situações em que a gente vai indicar o tratamento. Em relação ao controle após o contato, a gente pode fazer uso da imunoglobulina ou vacinação pós-exposição, como a gente falou ali do bloqueio vacinal em relação ao sarampo. A imunoglobulina, ela pode ser feita, então, aqui em até 96 horas, nos primeiros 4 dias do contato, em indivíduos suscetíveis, com contato significativo e com condições especiais de risco. Aqui é a dose que a gente costuma fazer da imunoglobulina. Ela vai ser feita, então, a gente destrinchando essas suas indicações. Pessoas imunodeprimidas e imunocompetentes que nunca tiveram varicela ou que não foram vacinadas. Pessoas com imunodepressão celular grave, mesmo que já tenha tido varicela alguma vez. Contatos domiciliares contínuos, em que ficaram juntos pelo menos 1 hora em um ambiente fechado. Contatos hospitalares, aqui é muito importante, pessoas que ficaram internadas no mesmo quarto do doente ou com um contato direto prolongado de pelo menos 1 hora. Crianças e adultos imunodeprimidos, sempre a gente vai considerar, e os menores de 1 ano
com contato hospitalar com alguém com o vírus da varicela. E nas gestantes também a gente deve fazer. Recém-nascidos de mães que no início que a ocorrência da varicela ocorreu até 5 dias antes do parto ou até 48 horas depois do parto, a gente também precisa fazer uso da imunoglobulina. Nos prematuros, que tenham mais de 28 semanas de gestação e que a mãe nunca teve varicela, também a gente tem que considerar a imunoglobulina. Nos prematuros menores de 28 semanas ou menores de 1 quilo ao nascimento, independente da história materna de varicela, a gente também deve fazer quando ele entrar em contato com um indivíduo que tenha varicela. Em relação ao bloqueio vacinal, a gente pode fazer ele até 120 horas depois do contato, ou seja, até o 5º dia pós-contato. Quando a gente vai fazer esse bloqueio vacinal, a gente vai fazer na tentativa de controle de surtos em ambientes hospitalares, creches e até em escolas em que eu tenha crianças menores de 7 anos de idade. Fazer nos comunicantes suscetíveis, que sejam imunocompetentes e que tenha pelo menos 9 meses de idade. Então, essas são situações em que a gente usa imunoglobulina ou a imunização para poder tentar controlar a disseminação da varicela. Na varicela, a gente também pode ter a síndrome da varicela congênita, em que o paciente nasce especialmente com malformações de membros, mas ele pode ter também microftalmia, catarata, atrofia óptica e do sistema nervoso central. Aqui algo para a gente lembrar dentro da varicela, da catapora, é em relação às vacinas que a gente falou até agora, que tem mudado, né, o curso das nossas doenças, conseguindo fazer com que a gente deixe de ter ocorrência de várias doenças no nosso meio, elas também mudam um pouco a evolução. Tomar a vacina da varicela não impede que a criança tenha varicela, mas em geral ela vai fazer uma forma muito mais branda, não tão característica, o que muitas vezes na nossa prática clínica vai dificultar o diagnóstico. Em relação às enteroviroses, a gente tem como agentes causadores principais aqui o Coxsackie, que pode ser o Coxsackie A ou B, e a gente também tem os ecovírus como possíveis causadores de doenças exantemáticas. Ela costuma acometer crianças menores de 2 anos de idade, com uma incubação aí um pouco menor em relação às doenças que a gente falou até agora, variando aí de 3 a 6 dias. O seu contágio é bastante variável e, em geral, ele vai ser fecal-oral, mas a gente também pode ter da sua transmissão vertical ou até por fomites respiratórios. O seu pródromo vai ser por febre, diarreia e pode ter uma faringite também associada. O exantema, ele pode ser bastante variável, pode ter diversas manifestações, que pode ser só maculopapular, pode ser vesicular, pode se apresentar como urticárias ou até petequias. E aqui uma característica dele que é envolver mãos e pés. E a sua duração pode ser curta, de 2 dias, mas pode durar até 1 semana. A sua principal característica é a famosa síndrome mão-pé-boca. E aí esses pacientes podem ter ainda associado uma conjuntivite hemorrágica e pode complicar com miocardite, pericardite, além de manifestações neurológicas como a meningite e até meningoencefalites. A manifestação clássica que a gente tem, então, são aqui, então, as manifestações orais, na palma das mãos e na planta dos pés, o que nos dá as características da síndrome mão-pé-boca. Essa questão traz pra gente uma criança de 3 anos de idade que tem 5 dias de febre alta, de 38 a 39 graus, de 2 a 3 picos por dia. A febre consegue controlar com dipirona, mas a criança está chorosa, está irritada. Tem 4 dias que ela começou com vômitos e fezes amolecidas, cerca de 4 a 6 vezes por dia. Tem 2 dias que ela começou a ter manchas vermelhas pruriginosas, que pareciam picadinhas de inseto, além de vesículas que apareceram em face, nos braços e nas pernas. Essa criança vai para a creche e lá tem outros casos semelhantes ao dela.
A vacinação dela está atualizada. No exame físico, ela tem uma desidratação leve. Ela tem essas máculas e vesículas eritematosas, redondas ou ovais, perioral, mais em mãos, também tem em pés, joelhos e nádegas. É menos no tronco, tem alguns linfonodos palpáveis. Na horoscopia, a gente tem hiperemia com algumas úlceras. Essas úlceras têm de 2 a 8 milímetros, especialmente na região jugal, no palato e na língua. Nos demais, está tudo normal. Foi prescrito, então, uma hidratação venosa para essa criança. Ela está aguardando os exames. Ao sair os resultados, os eletrólitos são normais. Ela tem uma hemoglobina de 11,4, 13.700 leucócitos, com 34,7 de segmentados. Um predomínio aqui de 54% de linfócitos. Plaquetas de 426 mil, um PCR, uma proteína C reativa de 1,33, discretamente aumentada pelo valor de referência, que é até 0,5, e a gente tem a TGO de 480 e a TGP de 180. Essas características que a criança está trazendo para a gente falam, então, a favor de qual doença? Síndrome mão-pé-boca. É bem aí o quadro evolutivo. Essa questão é bem legal aí para vocês guardarem, que não vai ser exclusivo de mão, pé e boca. Mas a gente tem esse acometimento desses 3 locais, mas a gente também pode ter aí acometimento de joelhos, das nádegas, podemos ter linfonodos palpáveis, a criança pode se desidratar um pouco, especialmente pelas lesões orais que dificultam a alimentação. E no hemograma a gente tem um predomínio aí de linfócitos e a gente pode ter até uma hepatite aí associada a esse quadro da síndrome mão-pé-boca. Em relação ainda, então, a essas doenças exantemáticas causadas pelos enterovírus, a gente tem, então, que a manifestação mais comum vai ser essa doença febril inespecífica. Mas a gente pode ter coriza, faringite, uma herpangina, uma estomatite, além de parotidite, laringite, bronquiolite e pneumonia com broncoespasmo. Na pele, o mais comum vai ser a doença mão-pé-boca, mas aqui também uma característica bem importante para a gente lembrar é que no pós-doença infecciosa em mão-pé-boca, a criança pode evoluir com essa onicomadese, que é o descolamento das unhas que vai acontecendo aí pós-infecção. Então, vocês muitas vezes tem algumas mães que chegam falando assim, nossa, mas tá descamando, tá caindo a unha, tá tudo mole a unha, tá faltando vitamina. Aí você vai fazer o histórico dessa criança, ela teve uma doença exantemática recente, bem típica de síndrome mão-pé-boca, e aí a gente sabe que isso justifica essa evolução dessa complicação após a resolução do quadro. Ela pode fazer, então, meningite asséptica, encefalite, mielite flácida aguda, pode ter vômitos, diarreia, hepatite, pancreatite e orquite, além de uma miopericardite que também pode acontecer. O diagnóstico dos enterovírus vai ser clínico, mas a gente também pode lançar mão do PCR na busca aí do RNA desse vírus. Tratamento único exclusivamente, suporte, analgesia e hidratação, especialmente nas crianças com maior comprometimento da cavidade oral, sendo a maior de todas as complicações a evolução para uma desidratação. Essa questão traz para a gente, então, de forma bem direta, perguntando sobre a síndrome mão-pé-boca, que tem uma alta contagiosidade com transmissão fecal-oral, e ela quer saber quem é o agente causador. Então, a gente tem que são os enterovírus, em especial aqui o vírus Coxsackie. Passando, então, para a escarlatina, a gente tem que a escarlatina, então, é a nossa causadora por uma bactéria, em que o causador vai ser o Streptococcus beta hemolítico do grupo A. Ele tem como uma característica essa produção dessa exotoxina pirogênica. Ela costuma acometer pré-escolares e escolares com uma incubação também curta de 2 a 4 dias. Seu período prodrômico tem como característica febre alta, uma odinofagia e uma adenomegalia. Em geral, entre 1 a 2 dias vai aparecer o rastro cutâneo da doença.
Qual é a principal característica do rash da escarlatina? É ser áspero, formar essa pele em lixa. Então, ele é micropapular, acomete todo o corpo, costuma poupar palma das mãos e planta dos pés, mas quando você passa a mão, você sente esse aspecto bem áspero, característico da escarlatina, e ele pode durar de 1 até 5 dias. Aqui mostrando justamente esse aspecto, mas ele é muito mais notável ao ser examinado quando você passa a mão aí nessa criança. E aí, ela pode evoluir, então, com essa descamação lamelar, que a gente percebe, então, a saída de grandes pedaços aí da pele se descamando. O contágio, ele começa ainda no período de pródromo e ele pode acontecer até 48 horas do início do tratamento adequado. Ela tem associada essa amidalite purulenta, que em geral as crianças podem ter só esse quadro, inicialmente, da amidalite causada pelo estrepto, mas dessas crianças com essas amidalites, 10% delas podem evoluir com escarlatina. E ela pode fazer, além dessa amidalite purulenta característica, a língua em framboesa e os sinais de Filatov e Pastia. Então aqui, mostrando essa língua em framboesa, ela também pode ser nas fases iniciais conhecidas como morango branco, e aí depois que aí ela fica assim, aquela língua mais branquinha, com as papilas visíveis, e depois ela fica essa língua bem vermelhinha, em que as papilas são visíveis de forma bem branquinha. E aqui mostrando, então, essa palidez perioral que a criança pode apresentar e essa palidez aqui na região da fossa antecubital, que são características típicas da escarlatina. Fazer, então, o sinal de Filatov, que é esse oral, e o sinal de Pastia, que vai ser aí no bracinho dessa criança. O diagnóstico. Idealmente, a gente fazer o strep test, que é o teste rápido da garganta dessa criança, em que a gente vai tentar ver se ele realmente é uma amidalite causada pelo estrepto, mas a gente também pode fazer a cultura de orofaringe em determinados casos. O tratamento é penicilina benzatina. O estrepto, ele, ao decorrer dos anos, ele ainda é uma bactéria muito boazinha de tratamento. A gente não tem sinais de resistência do estrepto. Então, a penicilina benzatina é o tratamento de escolha. Uma dose intramuscular, a gente resolve o nosso problema. Em 24 horas, a gente já começa a ver a criança melhorando. Só que ela pode complicar com otite, meningite, sinusite, mas o principal é aqui a parte autoimune, em que ela pode complicar com febre reumática e glomerulonefrite. Por que então a gente quer tratar a escarlatina? A gente quer usar penicilina benzatina para a gente evitar essa evolução para os quadros reumatológicos. E aí, por fim, para a gente lembrar, além dessas doenças que a gente falou aqui agora, uma questão para a gente lembrar de alguns outros diagnósticos, a gente tem um menino de 9 meses que foi internado com pneumonia na UTI. Foi iniciado penicilina cristalina por 7 dias, ele usou metadona e foi colocado em VNI. No 10º dia de internação, 5 dias depois da suspensão da penicilina, ele volta a ter febre, chegando até 38, mas sem nenhuma outra alteração. No exame físico, ele tem um exantema maculopapular violáceo, que começou no tronco, foi aproximando-se dos membros superiores e da face, ele é confluente e generalizado, e tem um discreto edema perioral. A mucosa está normal, não tem linfonodomegalia e as hemoculturas foram negativas. Nos exames dessa criança, ela tem os leucócitos de 5.900, ela tem linfócitos de 3.100, eosinófilos de 10,5%, com uma TGP de 590, uma TGO de 530, a gama de 97, a fosfatálise de 157 e a bilirrubina de 0,34. Então, a gente tem uma criança que estava usando antibiótico terapia, usando outras drogas internadas na UTI, que acaba evoluindo depois ali de uma melhora do quadro, com picos febris, um exantema
E aí, quando a gente vê os exames, ela tem uma eosinofilia com aumento de transaminases. A questão, então, pergunta, diante desses exames, qual é a hipótese diagnóstica mais provável para essa criança? Aqui, a gente tem que lembrar da reação cutânea associada à eosinofilia e sintomas sistêmicos, conhecido como síndrome DRESS, que a gente pode ter a ocorrência dela, em especial em pacientes com internações prolongadas e uso de várias medicações. Aqui um resuminho, só a gente trazendo algumas características que vão assim, vi isso, eu tenho que lembrar dessa doença. Então, quando a gente tem sinal de Koplik, quem que a gente tem que lembrar? As manchas ali, azuladas, esbranquiçadas na mucosa, a gente está falando do sarampo. Quando a gente fala de linfonodomegalia occipital e cervical posterior, a gente está falando da rubéola. Quando a gente está falando da aplasia de medula, a gente está falando dos pacientes com anemia falciforme, que pode ter complicação no eritema infeccioso. Febre alta que some em crise, sumiu a febre, aparece o exantema súbito. Sinal de Pache-Filatov, a gente está falando da escarlatina. Polimorfismo regional, característica da varicela. Então, a gente tem aqui essa resposta mostrando pra gente aí são coisas pontuais que vocês têm que lembrar, que vai ajudar aí quando estiver realizando as questões de vocês, para ajudar a levar a resposta correta, seja de qual diagnóstico, seja de qual o tratamento é realizado, seja das complicações do agente etiológico que ela pode trazer. Espero que, em especial, esse resuminho aí tenha ajudado vocês para dar aí alguns toques para vocês acertarem as questões relacionadas às doenças exantemáticas. Obrigada!